Agora, em contraste com esse niilismo ali dos Sex Pistols, os Manic Street Preachers já surgiram com essa convicção política mais enraizada e também com essa seriedade intelectual maior. Então eles vieram dessa cidade operária aqui de Blackwood, que é no sul de País de Gales, que foi moldada, né, pela indústria do carvão, mas que posteriormente foi devastada lá pelas políticas da Margaret Thatcher. Inclusive ela falou: não existe sociedade. Então ela falou: existem homens individuais e mulheres e famílias, e o governo não pode fazer nada, exceto através das pessoas. E as pessoas olharem para elas antes. Então essa visão muito mais individualista de sociedade. Então todo esse contexto deu para a banda essa consciência de classe e essa perspectiva socialista também. Então a questão de ser mais intelectualizado aqui não é apenas para ficar se alugando, mas é justamente uma forma de resistência e também de fuga dessa sociedade. Então eles iam para as bibliotecas ali locais, liam bastante Marx, liam bastante Sylvia Plath e aqueles mesmos teóricos da Internacional Situacionista que eu já mostrei antes naquelas imagens relacionadas aos Sex Pistols. Então isso entrava nas letras das músicas, algumas vezes de forma contraditória também, mas a política não era um acessório para a banda, mas sim uma parte fundamental dessa estrutura. Então esse é o primeiro disco da banda e existia aqui uma ambição de que o disco ia vender muito, falavam até em 16 milhões de cópias e que depois do lançamento a banda ia se separar. E que não foi bem o que aconteceu, né? A banda está até aí tocando, lançando discos, inclusive muito bons, mantendo a qualidade, e o único revés foi esse guitarrista aqui que sumiu em 1995 e nunca mais foi encontrado. Nenhum vestígio, e que fica aí nas histórias, aí os mistérios do rock. Mas enfim, voltando aqui para a estética, a gente percebe essa colisão de opostos. Então eles têm uma visão meio Guns N' Roses, junto com slogans aqui pintados de spray. Então tinha esse desafio ao conservadorismo e também essa tendência à política da sociedade da época. Mas aí assim, o que geralmente as pessoas falam com todo mundo que flerta com esse comunismo? Pô, vai para Cuba. E foi exatamente isso que eles fizeram. Então, em 2001, eles foram lá tocar em Cuba e eles se encontraram, inclusive, com o próprio Fidel Castro lá. Então, eles viam Cuba como esse símbolo, né, que realmente luta contra a americanização no mundo. E, inclusive, eles lançaram o single The Masses Against the Classes, que tinha a própria bandeira da Cuba na capa. E um disco que eu gosto muito, que eu inclusive comprei no lançamento, na época em que a gente comprava discos, que é esse Know Your Enemy, lançado em 2001, que tem entre as músicas essa música chamada Baby Elian, que fala aqui sobre a Elian Gonzalez, que foi uma criança que fugiu com sua mãe em uma embarcação de Cuba para os Estados Unidos, e a mãe dele morreu na travessia, mas ele sobreviveu, e que no final ele acabou voltando para Cuba com seu pai. Mas enfim, é um disco que eu gosto bastante. E essa música aqui, Intravenous Agnostic, que fala bastante sobre descrença, é uma das músicas preferidas que eu tenho da banda. Então aqui a gente vê eles trocando uma ideia com o Fidel Castro. Inclusive, em uma conferência de imprensa em Havana, eles defenderam o regime cubano e citando, né, a alta taxa de alfabetismo e também o sistema de saúde que funciona como exemplos. Mas é claro, né, que Cuba tem várias falhas também, muito devido aos bloqueios econômicos, né, as sanções que ocorrem ali. Enfim, tudo isso aqui é para provar que, no caso deles, não era apenas algo estético, mas sim existia aqui uma ideologia real. E lembrando aqui que o primeiro disco da banda foi lançado em 92, então pós-queda do Muro de Berlim, e que já demonstra, né, que a saída para a banda em Cuba foi realmente um ato de contrariar culturalmente e politicamente também. Não se tratava de apoiar a União Soviética, pois esse bloco soviético já não existia mais, né? Então era mais aqui para apoiar nessa ilha de dissidência, o que acaba sendo um certo anticapitalismo aqui mais nostálgico, né? Mais romântico também. Então não é sobre buscar uma alternativa prática para o Reino Unido, mas sim sobre essa identificação intelectual, emocional, com essa ideia da resistência por si só. Mostrando, né, esse regime que, apesar de estar do lado dos Estados Unidos, ser super pequeno, consegue ali desafiar essa hegemonia. Então é um gesto sincero, mas ao mesmo tempo distante e romantizado, né? Que não vai estar linkado com essas complexidades e com essas falhas cotidianas aí que acontecem em Cuba ou entre outros países em relação a Cuba.